Meus irmãos de caminhada, vamos prosseguir para a parte 2 do último capítulo do livro A Protossintis Cósmica da Umbanda. Capítulo 18, parte 2. Movimento umbandista e suas 7 fases. Evolução planetária, funções das fases, missão do movimento umbandista, considerações finais. Segunda fase, a expansão da luz, a germinação espiritual. Uma vez plantada, a semente começa a crescer. A segunda fase marca o momento em que a Umbanda rompe as fronteiras iniciais e espalha suas raízes pelo território espiritual e físico do planeta. Expansão como lei cósmica. No universo, tudo o que é vivo tende a expandir-se. Assim também a Umbanda, viva e pulsante, começou a se multiplicar, alcançando cada vez mais pessoas, lugares e consciências. Multiplicação dos terreiros, surgiram centenas de terreiros, templos e tendas em todas as regiões, cada um com sua forma particular, mas todos guiados por uma mesma essência: servir ao sagrado e ao próximo. A diversidade como força, as diferenças rituais não eram divisões, mas expressões da mesma luz em diferentes formas. A Umbanda mostrava que a diversidade não é ameaça, mas instrumento da unidade. Expansão vibratória. A expansão não era apenas física. Ondas de energia começaram a circular pela psicosfera planetária, limpando campos mentais, despertando mediunidades e curando feridas ancestrais. Nova consciência coletiva. A Umbanda tornou-se um farol de esperança para os aflitos e um laboratório espiritual para os buscadores. A fé simples se transformava lentamente em consciência iluminada. A função espiritual da segunda fase. Sua missão era incluir, ninguém deveria ficar de fora. Todos eram convidados à mesa sagrada do axé. Pobres e ricos, cultos e analfabetos, crianças e anciãos. O trabalho dos mestres. Nos planos superiores, os mestres expandiram suas atuações, formando colunas de luz sobre cidades e povoados, harmonizando ambientes e dissolvendo miasmas coletivos. O despertar dos médiuns, milhares foram chamados ao serviço mediúnico. Muitos que antes ignoravam sua sensibilidade, agora a viam florescer como instrumento de caridade e expansão de consciência. O vento divino, assim como o vento que sopra sobre a terra, levando sementes distantes. A segunda fase levou a mensagem da Umbanda a corações que nunca haviam ouvido seu nome, mas que já a reconheciam como verdade interior. Terceira fase, a revelação dos ARC-ANU, chamado ao conhecimento, com a fé consolidada e a expansão em curso. Chegou o momento de aprofundar. A terceira fase representa o nascimento da consciência esotérica da Umbanda. A revelação como necessidade. Assim como a criança cresce e começa a perguntar por quê, a humanidade começou a buscar o sentido oculto por trás dos rituais. Era hora de revelar o que estava por trás do véu. O conhecimento dos planos. As entidades começaram a ensinar sobre os planos espirituais, a lei kármica, os ciclos da alma e os mistérios da criação. O que antes era fé, tornou-se estudo e compreensão. A lei de Pemba e os códigos sagrados. Símbolos e sinais passaram a ser decifrados. A lei de Pemba deixou de ser apenas risco no chão, para ser compreendida como linguagem divina que organiza forças no universo astral. Integração com o hermetismo.
Nesta fase, a Umbanda se conecta conscientemente com tradições milenares. A Cabala, a alquimia, a filosofia hermética, todas convergem para um único ponto. A busca da verdade una o papel dos mestres. Os mestres astralizados agora se apresentam como instrutores e iniciadores. Não apenas curam e consolam menos. Eles ensinam, iluminam e guiam as mentes. A função espiritual da terceira fase. Sua missão é iluminar. A mente humana precisa entender o que a alma já sente. A fé precisa ser sustentada pelo saber, a ciência da mediunidade. A mediunidade começa a ser estudada como ciência sagrada, com leis, técnicas e métodos. O médium não é mais um instrumento passivo, mas um sacerdote consciente, a consciência cósmica. Nesta etapa, a Umbanda revela seu papel no contexto maior da evolução planetária. Não é apenas religião, é parte de um plano cósmico de ascensão coletiva. A palavra e o verbo, o que antes era transmitido em cantigas e rezas, agora é também ensinado em livros, cursos e escolas espirituais. O verbo se manifesta para educar a humanidade, a consolidação do saber, filho de fé, na sequência da revelação. As escolas e grupos começaram a consolidar o saber umbandista, textos, práticas e regras surgem para amparar o aprendizado, sem que se perca a essência viva do coração. Escolas e mestres. Nasce a figura do mestre instrutor, aquele que não impõe, mas orienta. Surgem grupos de estudo, bibliotecas de pontos e mantras, e o terreiro transforma-se também em sala de ensino espiritual, técnica e devoção. A prática mediúnica passa a ter técnica e sentido científico, espiritual, desenvolvimento controlado, higiene fluídica, proteção e ética menos, tudo para evitar excessos e abusos do poder mediúnico. A lei kármica, explicada, começa-se a estudar com profundidade a lei das consequências. O filho de fé aprende que cada ação retorna e que o trabalho sincero é ferramenta de balanceamento e libertação. A hierografia revelada, símbolos, signos e a lei de Pemba recebem interpretação mais ampla. Não são superstições, mas códigos de organização do campo astral que o iniciado aprende a manejar com responsabilidade, iniciação e responsabilidade. A iniciação deixa de ser espetáculo e passa a ser caminho de compromisso. Ingressar na escola exige humildade, disciplina e a decisão de transformar o próprio ego em instrumento de serviço. A ética como pilar. Os princípios éticos ganham destaque. A Umbanda esotérica exige retidão de intenção, evitando o mercantilismo espiritual e afirmando que a verdadeira prática é serviço e renúncia ao orgulho, integração com outras ciências. A doutrina aproxima-se de saberes afins, psicologia espiritual, medicina energética e até estudos simbólicos. A Umbanda revela-se como ponte entre o esotérico e o saber humano, a cultura do estudo. A comunidade umbandista começa a cultivar o estudo regular, leituras, reuniões e exercícios práticos que lapidam o médium e o cidadão espiritual. Cura integral. Os atos de cura se ampliam, não só saúde física,
mas também equilíbrio emocional e mental. A Umbanda torna-se escola de cura integral, harmonizando corpos e consciências. A arte do ato ritualístico. Os ritos passam a ser entendidos como arte aplicada, entonações, ritmo, gestual e intenção trabalham juntos para formar campos de transformação mais refinados. O trabalho coletivo, o foco desloca-se do indivíduo isolado para a ação em coletividade. Equipes de trabalhadores são treinadas para atuar em sintonia, formando redes de proteção e auxílio. Critério de seleção: surge um critério mais consciente para quem exerce cargos e ministérios. Merecimento, serviço comprovado e equilíbrio emocional são agora requisitos valorizados. O discipulado. Nasce o processo de discipulado. O neófito é acompanhado por um guia que revela os mistérios progressivamente, respeitando o tempo de cada alma. O sagrado da palavra. A palavra ganha cunho sagrado. Ensinamentos, pontos e mantras são transmitidos com cuidado, sabendo-se que o verbo é veículo de mudança interior e de ordenamento cósmico. Técnica de purificação, práticas de purificação, menos banhos, defumações conscientes e ordenamentos energéticos são ensinados com rigor para preservar a saúde vibratória do médium e do terreiro. Responsabilidade social. A Umbanda, agora escola, estende seu olhar ao tecido social, obras, assistência aos necessitados e educação moral tornam-se expressão prática do seu ensino. A difusão da doutrina, o saber se organiza em cursos, palestras e escritos de qualidade. A doutrina alcança mais pessoas com clareza, reduzindo mistificações e confundimentos. A transmissão segura. Os mestres cuidam para que o conhecimento não seja deturpado. Há regras de transmissão, protocolos de iniciação e uma ética de preservação do axé. A preparação para a iniciação cósmica. Tudo isso prepara a coletividade para estágios superiores. Os iniciados começam a receber ensinamentos que os ligarão a padrões vibratórios mais altos. A maturidade da tradição. A tradição, antes folclórica e improvisada, amadurece, o movimento não perde sua simplicidade, mas ganha estruturas que permitem aprofundamento real e duradouro. O fim da ignorância ritualística. A revelação corrige práticas perigosas e recupera rituais autênticos. O trabalho mediúnico passa a ser regulado por saberes seguros que protegem o médium e os consulentes. A engenharia dos campos. Aprende-se a engenharia dos campos fluídicos, como ordenar uma gira, como modular um ponto, como concentrar fluidos curativos para fins específicos. O discernimento do verbo, discernir o que vem do ego, do animismo e do plano elevado tornecer, exercício diário. O verdadeiro médium aprende a separar as vozes para não se perder em vaidades ou erros. A arte da escolha. A coletividade aprende a escolher caminhos. Quando agir, quando recolher. Quando aplicar rituais públicos e quando reservar mistérios para o círculo íntimo do iniciado. O legado escriturado. Obras de referência e manuais surgem guardando o legado, mas os mestres lembram sempre. O livro é guia, não substituto da experiência interior. A transmissão da chama menos do mestre ao discípulo
passa a ser cuidadosa, paulatina, respeitando os ritmos do crescimento espiritual de cada um. O fecho da fase de revelação. Assim conclui-se a grande etapa reveladora. A Umbanda já não é só potência popular, tornou-se escola e iniciação, capaz de alçar almas a patamares mais altos. A passagem para o coração. Preparados pelo saber e pela ética, os corações agora estão prontos para abrir-se. Inicia-se a transição para os trabalhos que tocam a alma na profundidade do sentir. O limiar da quarta fase. Filho de fé, eis que chegamos ao limiar da quarta fase, a fase da humildade e da sabedoria. Sentida menos, onde o conhecimento se transforma em silêncio participante e o verbo ensina pelo exemplo do amor aplicado. Meus irmãos de caminhada, chegamos ao fim dessa segunda parte do capítulo 18. Obrigado por ficarem até aqui comigo e lembre de deixar o like e ativar o sininho para as notificações. Até a próxima, na parte 3 desse capítulo.